Jeanne d'Arc, a menina que desafiou reis, exércitos e a própria história. Imagine uma garotinha numa aldeia tão pequena que mal parecia nos mapas medievais. Essa garota não sabia ler, não sabia escrever e nunca tinha visto um campo de batalha. Mas antes dos 18 anos, ela enfrentaria generais ingleses, desafiaria bispos corruptos, mudaria o rumo da Guerra dos 100 Anos e morreria em uma fogueira enquanto seus inimigos choravam. E tudo, absolutamente tudo, está documentado. Hoje, no Além do Conto, você vai conhecer a versão real, comprovada nos processos oficiais de 1431 a 1456, nas crônicas francesas e inglesas, nas cartas da época. A história de Jeanne d'Arc, a donzela, a garota que virou o maior fenômeno militar e místico da Idade Média. Se ajeita, respira fundo, porque aqui o que realmente aconteceu é insanamente mais épico que qualquer história. Sejam bem-vindos ao Além do Conto. Domremy, o chamado. Domremy, década de 1410. Casas de madeiras, campos nevados, guerras passando de um lado para o outro como tempestades. Jeanne nasce ali, por volta de 1412. Filha de Jacques d'Arc e Isabella Romé, camponeses de vida simples, mas estável, como confirmam os testemunhos do processo de reabilitação de 1456. Depoimentos dizem que ela era boa, devota, simples e trabalhadora, até que aos 13 anos algo acontece. Nos documentos de Rouen, Jeanne descreve com precisão: uma grande luz, um clarão apareceu no meio-dia perto da igreja, e então a voz: Jeanne, você é boa, vai à igreja, Deus tem uma missão para ti. Ela diz que ouviu São Miguel, depois Santa Catarina e depois Santa Margarida. E as vozes não pediram para Jeanne rezar mais, não pediram para ela virar freira. Elas pediram para ela salvar a França inteira. E é aqui que a história deixa de ser anormal e vira impossível. A missão: a menina que enfrenta comandantes. Jeanne passa anos guardando este segredo, anos, até que por volta dos seus 17 anos, ela diz aos pais que precisa ir até Vaucouleurs. Precisa falar com o capitão Robert de Baudricourt. Os soldados riem, a chamam de louca, insana. Afinal, ela chega dizendo: eu fui enviada por Deus para salvar a França. Mas Jeanne não recua, ela convence, persiste. Depoimentos registrados dizem que Jeanne falava com uma segurança sobrenatural. Baudricourt finalmente cede, dá escolta, armadura simples e um cavalo. E Jeanne cavalga, vestida como um homem, para encontrar o Delfim da França. Chinon, a revelação do rei. Dentro do castelo de Chinon, uma cena digna de cinema acontece e está registrada em várias testemunhas do processo de 1456. O Delfim Carlos se esconde entre dezenas de nobres para testar a garota. Ela entra, ela olha, ignora os homens vestidos com roupas luxuosas e vai direto ao rei verdadeiro, sem hesitar. Jeanne se ajoelha e diz: nobre Delfim, eu vim pela ordem dos reis dos céus. Crônicas dizem que ele empalideceu, que ficou sem reação. Mas antes de confiar nela, Carlos manda Jeanne para Poitiers, para um interrogatório teológico de semanas. Padres, bispos, estudiosos, todos tentando derrubar a garota. E ao final, o parecer dos teólogos, preservado em crônicas, é devastador. Nada vimos nela que não fosse bondade, devoção e pureza. Que o Delfim a use sem medo, pois Deus a enviou. Agora a donzela tinha autorização da igreja e sua missão podia começar. Orleans, a virada impossível. A cidade de Orleans estava cercada pelos ingleses há meses. A França estava à beira do colapso. Os maiores comandantes já perderam a esperança. Mas quando Jeanne chega, algo sobrenatural acontece. Cronistas franceses e ingleses descrevem a mesma coisa. A moral muda instantaneamente. Ela entra montada num cavalo branco, carregando um estandarte com a imagem de Cristo e 2 anjos e as palavras Jesus, Maria.
o mesmo que ela descreveria palavra por palavra no processo. Nos dias seguintes, Jana ordena ataques que os capitães consideram suicidas. Eles hesitam, ela não. Jana diz, as vozes disseram para atacar e nós vamos atacar. Durante o assalto a Sturhella, ela leva uma flecha no ombro. Relatos confirmam que a flecha atravessou o seu corpo. Ela cai, a tropa desmorona. Mas depois de cuidarem da ferida, Jana volta. Não só volta, mas volta para a frente do combate, gritando: "Eu não abandono a França." Os soldados entram em frenesi e em 8 de maio de 1429 o impossível aconteceu. Os ingleses recuam, o cerco cai, Orleans é libertada. Documentos ingleses desse dia dizem: ela enfeitiçou os franceses, eles não tinham explicação melhor que essa. A marcha para Reims, a donzela e o rei. Agora Jane quer uma coisa, que Carlos seja coroado imediatamente. Ela diz: Deus quer o sacre em Reims. E então começa a marcha mais ousada da guerra. Cidades inteiras como Jargeau, Mont-sur-Loire, Beaugency se rendem ao ouvir que a donzela está vindo. Em Patay, a cavalaria francesa destrói tropas inglesas em minutos. Crônicas afirmam que foi a derrota mais humilhante que os ingleses sofreram em décadas. Finalmente, em 17 de julho de 1429, Carlos é coroado rei na Catedral de Reims. Jane está ao lado dele, segurando seu estandarte. Mais tarde ela diria: meu estandarte foi honrado naquele dia mais do que eu, pois esteve em tudo. Essa frase está preservada nos arquivos. A traição a captura em Compiègne. Mas a política é cruel, e o destino também. E em 23 de maio de 1430, defendendo Compiègne, Jane é capturada pelos borgoneses, aliados da Inglaterra. Eles a venderam, literalmente, por uma fortuna. E a partir daí, não é mais guerra, é política. A Inglaterra precisa provar que Jane é uma herética. Porque se ela for herética, então Carlos VII foi coroado por influência demoníaca. Então começa o processo. E os ingleses finalmente têm o que queriam, um troféu, um símbolo para destruir. O julgamento, um teatro de injustiças. Rouen, 1431, o processo mais vergonhoso da história da igreja, presidido por Pierre Cauchon, bispo de Beauvais, aliado político dos ingleses. Jane enfrenta mais de 70 interrogatórios, sem advogado, com tradutores manipulando o francês dela, sob ameaça constante. Mas os documentos mostram que ela responde com genialidade. Quando os juízes tentam enganar Jane, citando falsas doutrinas, ela responde: sobre isso, eu confio mais em Deus do que em vós. Quando pergunto se está certa de que Deus a enviou, ela diz: se eu não estivesse, Deus me abandonaria agora, mas Ele não me abandona. Eles tentam derrubá-la moralmente, teologicamente, politicamente, mas nada funciona. Então recorre à arma mais baixa, as roupas. Jane vestia roupas masculinas por segurança, confirmado por várias testemunhas. Eles a obrigam a assinar uma pequena abjuração, escrita em latim, idioma que ela não compreendia. Ela cede, mas dias depois volta a vestir roupas masculinas na prisão. Testemunhas dizem que tiraram suas roupas femininas. Ela temia ser molestada, não havia alternativa. Isso basta para condená-la como relapsa. A pena? Morte na fogueira. A fogueira, o fim que virou o início.
30 de maio de 1431, Praça do Vieux-Marché à Rouen. Jana é amarrada ao poste. Soldados ingleses, gente dura, começam a chorar. Um deles diz: segundo registros, estamos queimando uma santa. As chamas sobem e no meio do fogo testemunhos afirmam que ela, Jana, grita: Jesus, Jesus! Depois da morte, seus restos são jogados no rio Sena para impedir que seu corpo virasse relíquia. Eles queriam apagar Jeanne d'Arc, mas falharam completamente. O retorno à reabilitação. 25 anos depois, sua mãe, Isabelle, pede justiça. O Papa autoriza um novo julgamento. E então, em 1456, os juízes declaram o processo anterior nulo, ilegal, corrupto, manipulado. Jana é oficialmente reconhecida como inocente e séculos depois seria canonizada como Santa Jeanne d'Arc e se tornaria símbolo da França, do povo, da fé, da coragem e da impossibilidade que virou realidade. Jeanne d'Arc não foi uma lenda criada depois, não foi mito, não foi poesia, não foi invenção patriótica. Ela é um dos personagens mais documentados da Idade Média, com interrogatórios completos, com cartas preservadas, com depoimentos de amigos e inimigos. Uma adolescente que mudou o rumo de uma guerra, com fé, coragem e uma determinação que nenhum exército conseguiu quebrar. Se essa história te arrepiou, já vai deixando aquele like nervoso, porque aqui no Além do Conto isso conta demais. E se inscreve para ver mais histórias reais que desafiam a lógica. E me conta aqui embaixo, qual figura histórica você quer ver ganhar um episódio épico como este? Nos vemos no próximo conto, porque aqui a realidade é mais insana que a ficção.